entregamos a nossa vida diante de Ti. Queremos que o Seu amor e a Sua graça possam estar hoje ministrando em nossos corações. Que a verdade do Teu Evangelho seja luz nas sombras. Que a verdade seja luz na escuridão. Porque ela mesma diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Que nessa noite o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está feliz? Glória a Deus. Querido, só para a gente alinhar, né? Então, quarta-feira é o nosso dia de batismo e convivência agora. Glória a Deus. Tá uma benção, a gente está com bastante inscrição, vai estar lá, o pessoal está... A AME vai estar em peso lá na chácara, lá, e vai ser uma bênção, dia de alegria, dia de festa, dia de batismo. O pastor Valdeir deu o curso aqui para os batizando, que chama 23, 24 pessoas vão se batizar, glória a Deus, por essas pessoas que vão descer as águas do batismo, e vai ser um tempo tremendo de comunhão, de alegria, de muita festa. Vocês já chegaram aí na convivência? Ah, já? Então beleza, então vai ser uma bênção, todo mundo lá. Então, até quando vai a inscrição, Serginho? A inscrição vai até terça-feira, 16 horas. Tá, ele falou para mim, até terça-feira, 16 horas, a gente vai ter inscrição. Irmão, não deixa para terça-feira, 15 horas, por favor, senão dá uma trabalheira para a coitada da Ali, porque daí tem que alinhar tudo, conversar com a chácara lá. Então, se puder fazer antes a sua inscrição, a gente agradece. Não fique de fora, reúna a sua célula, vai ser um tempo maravilhoso. Eu vi o tempo lá, tá para dar um calor, vai ser bênção, gente, vai ser uma alegria. Então leve sua família, vamos passar um dia em comunhão, em festa, em confraternização, e vai ser uma benção, amém? Glória a Deus. Então, até terça-feira, inscrições abertas. Se você está ainda, não sei se eu vou, irmão, vai que vai ser uma benção, depois você vai se arrepender, quando você vê todo mundo lá, alegre, feliz, voltando, cheio de novidade, cheio de história para contar, então você não pode ficar de fora, amém? A gente também até não colocou ali no vídeo, mas já vai se preparando. Dia 8 de dezembro nós temos a nossa cantata de Natal. Então o pessoal está muito envolvido. Essa semana teve alguém aqui que veio prestar um serviço, eu acho, para a igreja. E foi falar para mim, falou assim, meu Deus, tinha muita gente lá em cima, tinha uma multidão de pessoas na igreja e tal. O Valtinho também comentou comigo, né, Valtinho, que veio ensaiar para o louvor e falou, cara, a igreja estava lotada. Então tem muita gente envolvida na cantata, a cantata está ficando uma benção, o pessoal aí cantando, ensaiando, teatro, tanta coisa. Então, dia 8 de dezembro, nós vamos estar aqui no culto de domingo, fazendo nossa cantata de Natal, mais cedo esse ano, né? Para que as pessoas também possam conseguir descansar, não ficar dezembro na correria, porque eu sei que é muito ensaio, eles estão aqui segunda, quarta, sexta, sábado, e nas últimas semanas eles ensaiam a semana inteira, então não fique de fora, traga mais alguém, vai ser um tempo precioso, amém? Hoje de manhã também nós estávamos aqui com o Júnior e com a Sabrina, com o Lucas e com a Babi, pessoal lá da AME Itajaí estava aqui, foi um tempo muito legal, muito agradável, eles passaram com a gente aí quinta, sexta, sábado e hoje de manhã. Então antes deles embarcarem lá para poder estar em Itajaí hoje de noite para o culto, eles estiveram aqui, foi maravilhoso. Hoje de manhã estava bonito, estava calor, a igreja estava bem cheia, foi um cultão, foi uma benção, né, Levi? Foi benção. Então Jesus tem algo para mim e para você nessa noite também, amém? Querido, Êxodo 19, vamos falar da palavra de Deus. Hoje de manhã, eu até falei para a igreja que o tema da mensagem até era outro, mas daí a Fernanda pediu para eu mudar, porque eu não cumpri uma promessa. Então, hoje de manhã eu falei para a Fernanda que no final da mensagem eu ia chegar no tema, mas não cheguei no tema. Daí terminou o culto e ela falou assim, o que você acha da gente mudar o tema da sua mensagem? Eu falei, então tá bom, pode mudar. E eu falei de manhã e falo, hoje nós vamos fazer um fundamento para aquilo que nós vamos falar semana que vem, tá? Nós vamos hoje trazer um fundamento que é essencial para aquilo que nós vamos falar semana que vem, que é uma vida no Espírito. Mas tudo começa
pelo temor do Senhor, que Ele é o princípio da sabedoria. Então nós vamos trazer um fundamento hoje sobre a lei de Deus, sobre o temor do Senhor, para que na semana que vem nós possamos falar sobre Romanos capítulo 7 e Romanos capítulo 8. Tenho orado, tenho pensado nisso, Deus tem falado muito comigo a respeito disso, mas eu entendi que não dava para, antes de falar de Romanos 7 e 8, nós teríamos que falar sobre o temor do Senhor, que é o fundamento sobre tudo isso. Amém? Então hoje nós vamos falar de temor, e semana que vem você não pode faltar, que nós vamos terminar tudo isso que Deus tem revelado para nós nesses dias, tá bom? Êxodo capítulo 19, diz assim a palavra de Deus: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram no deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias, e vos trouxe para mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu em uma só voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti a uma nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo, sobre o monte Sinai. Mas marcarás os limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá, suando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente, um terremoto. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo para que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir no monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca os termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás, tu e Arão, contigo os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o limite para subir ao Senhor,
para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Feche seus olhos. Querido Senhor, nós estamos aqui. Estamos aqui para ouvir a sua voz e entender do Senhor o que o Senhor quer revelar ao nosso coração. Nós entendemos que essa palavra é o fundamento indiscutível, insubstituível para tudo que o Senhor quer revelar para nós. Nada começa sem o entendimento de quem tu és. Nada pode ser falado ou feito sem a revelação do caráter do Senhor. Nada pode ser feito sem conhecer com quem estamos lidando e como devemos nos comportar diante do grande eu sou. Que nessa noite o teu Espírito revele o nosso coração. Que nessa noite o teu Espírito traga sobre nós uma revelação profunda do que é o temor do Senhor. E nos leve, Senhor, a realmente a um alinhamento para viver tudo que o Senhor tem para nós. Nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos. Ó Deus, só queremos falar daquilo que o Senhor tem falado e revelado aos nossos corações. Que o teu Espírito me conduza em sabedoria, em graça, em revelação daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Aleluia. Querido, nós vamos falar sobre esse tema de o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Como eu e você sabemos, depois da queda do homem, quando o homem ali cai no pecado, eu e você conhecemos a história que quando o pecado entra no coração do homem, o comportamento do homem começa a mudar. Então o problema para mim e para você nunca será a nossa identidade, mas aquilo que o pecado gerou na nossa carne para que eu e você muitas vezes tivéssemos comportamentos, posicionamentos, palavras, sentimentos, emoções contaminadas pelo pecado. E a Bíblia nos conta que depois que o pecado entra no coração do homem, se você ler o final ali do livro de Gênesis, você vai ver, e também no livro de Gênesis você vai entender a maldade no coração do homem a partir da queda. Os resultados do pecado dentro do coração. E o homem fazia aquilo que era bom aos seus olhos. Por quê? Porque depois do pecado, depois da queda, não existia ainda uma lei. Quando não existe um padrão, quando não existia a lei de Deus, os homens faziam aquilo que eles achavam que era certo. Os homens não havia limite. E a primeira coisa que eu preciso dizer para você é: o pecado não tem limite. O pecado não tem limite. O pecado só vai parar a hora que eu e você morrermos. Porque a Bíblia fala assim que o salário do pecado é a morte. Então assim, eu e você precisamos entender, a intenção do diabo a partir do pecado do coração do homem é nos levar à destruição, é nos levar a um lugar de morte, é nos levar a um lugar onde tudo acaba, onde todo propósito, tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, acaba. E quando Deus levanta Moisés, e quando Deus, daquela forma miraculosa, tira o povo do Egito, e quando Deus leva-os para o lugar da terra prometida, quando Deus começa a levá-los ali no deserto, Deus precisa mostrar para esse povo, agora quem é Ele. Lembra quando Deus chamou Moisés? Diga para todos eles que o grande eu sou o chamou. Mas quem é esse Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas lembre-se que Abraão, Isaac e Jacó tinham ficado há mais de 450 anos para trás. Então era um povo que não tinha o conhecimento pleno do seu Deus. Não conhecia quem era o Deus, não conhecia quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não conhecia esse Deus. Então o que acontece? Depois dessa forma miraculosa de tirá-los do Egito, Deus leva eles para o deserto. E no deserto, nesse Êxodo 19, é a primeira vez que Deus vai se apresentar a todo o povo. É a primeira vez que o grande eu sou quer falar com toda a congregação. Então Deus chega para Moisés, como nós lemos aqui, e fala: Moisés, seguinte, sobe aqui que eu quero falar com você. E aí Deus começa a falar o plano dele, de como ele vai se apresentar ao povo. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu vou falar com você no meio de uma nuvem, eu vou falar com você em voz alta, para que todo o povo veja e ouça o que eu estou falando com você.
E aí Deus fala para ele: por que, Moisés? Porque agora eu estou dizendo que vocês são o meu povo. A partir de agora toda a terra é minha, mas eu escolhi vocês, como nós lemos aqui no versículo 5 e 6, quando ele fala assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque a terra é minha. E aí ele fala: e vós sereis reino sacerdotal e povo santo. E essas são as palavras que você vai falar ao povo de Israel. Então Deus está dizendo: Moisés, agora vocês são meu. De toda a terra eu decidi escolher vocês para ser um povo sacerdotal santo. E eu vou falar com eles. E eu vou me apresentar a eles. E eu vou falar com você. E todo mundo vai ver. Só que Moisés, para o povo me conhecer, a primeira coisa que precisa acontecer é: santifique o povo. Santifique o povo. Então Deus fala para Moisés, Moisés pede para eles 3 dias de santificação. Queridos, quando eu e você lemos a palavra de Deus, eles estavam vindo do Egito, depois de tanta andança, estavam com as vestes sujas. Deus fala para eles: lavem as vestes, se santifiquem. E vestes, na palavra de Deus, fala de atos de justiça, o significado dessas vestes. Então o que Deus está dizendo? A partir de agora, como vocês são o meu povo, e como nós vamos ter uma aliança para sempre, você precisa lavar as suas vestes, ou seja, a sua justiça não vale mais, aquilo que você pensa que é certo não vai valer mais, a maneira com que você andava não pode andar mais, a maneira com que você enxerga não dá para enxergar mais, porque agora, a partir de uma aliança, lave as suas vestes, porque eu vou mostrar ao povo, eu vou falar para você como a partir de agora o povo precisa andar, porque dentro de uma aliança existem critérios, amém? Dentro de uma aliança existe como, dentro de uma sociedade existem regras, dentro de uma aliança matrimonial também existem regras, você não faz tudo o que você quer, então tem regras no relacionamento. E lembre-se que até esse momento não havia regras na terra, não havia leis na terra, o homem fazia aquilo que lhe era bem aos seus próprios olhos. Então Deus pede para eles fazerem essa purificação, essa santificação. Então a Bíblia fala que todo o povo vai e se lava, todo o povo ali faz esses 3 dias, como Moisés falou: lavem as suas vestes, se cuidem, não se envolvam com mulheres, porque ali eles estavam no deserto, então tinha muito essa questão de higiene, de sujeira. Então se protejam, fiquem conectados para vocês viverem aliança. Mas tem uma coisa, a primeira lição que Deus fala para eles é assim: eu vou descer no monte como uma coluna de fumaça, ninguém pode tocar no monte, passar da entrada do monte, do começo do monte, sem eu autorizar. Ninguém pode ultrapassar e tocar. Se alguém ultrapassar, vai morrer. Pode ser animal, pode ser homem, pode ser qualquer coisa. Se passar do termo, vai ter problema. Vocês só vão poder subir quando eu permitir. O que Deus está ensinando para o povo? A partir de agora, não é mais fazer o que os seus olhos pensam que é certo. A partir de agora eu estou apresentando para vocês um limite. Limite. Tem um limite que eu e você precisamos entender. Deus está ensinando esse povo o significado, a partir de agora, de uma conduta. E todos nós precisamos entender que limites são importantes. Limite é importante para os nossos filhos, é ou não é? Existem limites numa aliança de casamento, é ou não é? Existem limites na empresa, você só vai até um momento, você só vai até um lugar, a partir de aqui você precisa de uma outra autorização, a partir de um momento você precisa de uma validação de alguém com responsabilidade maior. Então a vida, Deus começa a mostrar para aquele povo, não é mais como todo mundo pensa, existe um limite, respeitem o limite do monte. Só que aqui acontece uma história muito doida, porque quando Deus fala isso para ele, a Bíblia diz, nós lemos aqui, que Moisés fala para eles, e eles fizeram, no versículo 16 fala assim, 15, e disse ao povo: estáis prontos ao 3º dia, e no 16, e aconteceu que ao 3º dia, eles fizeram aquilo que era para fazer. Só que acontece uma doideira, a Bíblia fala que ao amanhecer, começa uma nuvem, vem e desce sobre o monte, e pensa numa visão
apocalíptica. Pense num monte, como um vulcão em erupção, uma fumaça densa, fogo, relâmpago, trovão. Deus, o grande eu sou, desce diante de mais ou menos 15 milhões de pessoas no pé do monte, aquele mar de gente, e Deus desce em cima daquele monte e começa a fumegar. E a Bíblia fala que ao amanhecer houve relâmpagos e trovões e começa um som de buzina. Como Deus havia falado, Moisés disse para o povo que quando eles ouvirem o som de buzina, aí sim eles vão se sair do acampamento e ir na direção do monte. E começa um som de buzina. Gente, um som de buzina de manhã, e começa e ele vai aumentando, aumentando, aumentando. E a Bíblia fala que isso trouxe tamanho temor e tremor, todo o povo tremia, como nós lemos. E começa um terremoto em cima daquele monte, tudo treme, relâmpago, fogo e tal. E aí Deus fala, subam. Quando Moisés começa a subir, a Bíblia fala que Moisés sobe e entra no meio daquela fumaça. Gente, é um monte. Moisés não deu 3 passos e subiu no monte, Moisés demorou. Moisés chegou lá e subiu. Quando Moisés chega lá em cima e sobe, Deus fala para ele assim, desce. Você está me tirando? Desce. Desce e fala para o povo, se vocês ultrapassarem o limite do monte, vocês vão morrer. Se vocês ultrapassarem, vocês vão morrer. E Moisés argumenta com Deus, não Senhor, eu sei, eles já ouviram isso, eu já falei para eles e eles não vão fazer. Moisés, desce lá e fala para eles não ultrapassarem o termo. Só que aí Deus acrescenta, e diga para os sacerdotes, desçam e se santifiquem, e não ultrapassem o termo. Aqui, queridos, Deus já começa a mostrar para mim e para você, a primeira lição é o limite, a segunda é, obedecer um limite vai exigir de mim e de você sinceridade. A Bíblia não diz se os sacerdotes se santificaram ou se eles se santificaram errado. A Bíblia só diz que quando Moisés subiu, Deus falou, desce lá e fala para eles se santificarem. Ué, mas não era para ter feito isso há 3 dias atrás? O que aconteceu? Querido, eu e você não vamos ter uma vida de intimidade com um título. Eu e você não vamos viver vida profunda somente com um chamado. Eu e você não vamos viver uma vida profunda somente com uma palavra profética. Eu e você não vamos ter um relacionamento profundo com Deus simplesmente levado por aquilo que a gente acha que nos habilita ou nos valida para estar diante dEle. Eu e você, querido, se eu não orar, não tem palavra. O meu chamado pastoral não pode ser simplesmente sustentado por uma palavra, por um chamado. Se eu não orar, não tem revelação. Se eu não ler Bíblia, eu vou meter uma conversa fiada em você aqui. Se a gente não tiver intimidade, ele chega falando assim, líderes, desçam e se santifiquem. Não sei se não fizeram ou fizeram errado, mas isso estava impedindo eles. Não subam aqui sem se santificar, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade eu e você não vamos ver o Senhor. Sem santidade nós não vamos viver propósito. Sem santidade nós vamos ser só uma marionete tentando aqui manipular o povo. Sem santidade é conversa, sem santidade é hipergraça, tentando abrir ali o caminho da graça, tentando que de alguma forma querida e legal alguns entrem, e isso é mentira. Então Deus começa a mostrar, e aqui que é interessante, Deus, é a primeira vez que o Senhor está se apresentando ao povo. Por que o Senhor está se apresentando ao povo de uma forma tão terrível, como fala? Por que o Senhor resolveu se apresentar ao povo logo desse jeito? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor precisa ser aquilo que rege a minha e a sua fé. Irmão, Deus é poderoso. Aleluia! Vocês viram os anjos confirmando, hein? Vocês acharam que era trombeta, né? Viu? Obrigado, Cid, foi bênção.
Os irmãos gelaram aqui. Me leva, Deus! E eu não combinei isso com o Cid, tá? Mas, querido, o que eu quero dizer para você é que a primeira faceta do caráter de Deus que Ele quis mostrar para o povo escolhido era: vocês precisam saber quem eu sou. Eu sou um Deus zeloso e santo. Vocês precisam saber que o Deus que tirou vocês do Egito é santo. Vocês precisam saber que o Deus que tirou você da terra da escravidão é santo. E o temor do Senhor precisa acompanhar vocês durante toda a trajetória. Vocês precisam obedecer, vocês precisam honrar, vocês precisam entender, vocês precisam se submeter ao Deus Santo. Então, quando Deus fala isso para eles, fala para eles descerem. O seu título, o seu chamado, a sua palavra, nada, a sua eloquência, o seu conhecimento, o seu diploma, nada valida você a ultrapassar o limite, senão santidade. Então Deus começa a mostrar para toda a humanidade: agora não é como os olhos de vocês querem, agora existe uma lei, agora existe um certo e um errado, porque até então ninguém sabia o que era certo e o que era errado, ninguém sabia o que fazer diante de um semáforo, sem antes ter o vermelho parar, o amarelo atenção e o verde andar. Cada um entra e faz o que quer, e cada um acha que tem a prioridade. Deus chega e fala assim: existe ordem. Diga comigo: ordem traz progresso. Então Deus começa a trazer para o povo a primeira revelação assim: vocês não mais andarão segundo a natureza pecaminosa de vocês, porque agora o pecado influenciou vocês de uma forma que é tudo aquilo que vocês fazem está contaminado. Eu vou precisar colocar uma lei, colocar um padrão, para que vocês saibam que existe limites para todo homem, existe limite para todo ser humano. Então Deus, quando faz isso, irmão, Ele se apresenta a toda a comunidade da fé, a todo o seu povo, pela primeira vez dizendo: eu sou um Deus santo, e tem limites. Eu e você, quando nós vamos na casa dos nossos pais, você pode ter 50 anos, irmão, a regra do pai e da mãe é a regra do pai e da mãe, não muda. É ou não é? Nós podemos até viver diferente na nossa casa, mas quando a gente chega na casa deles, a gente sabe: aqui a regra é outra. Aqui é o lugar do pai e ninguém senta. É ou não é? Essa aqui é a xícara do pai, ninguém pode pegar. Tem regra. Tem regra. Como eu fico na minha casa, eu não fico na casa dos meus pais, porque lá a regra é outra. E todo filho que conhece seu pai, respeita a regra do pai. Então Deus está mostrando, porque assim, Deus não poderia se apresentar como um Deus maravilhoso, querido, poderia, mas Ele não poderia fazer isso sem antes mostrar quem Ele era, para que o povo soubesse: ei, vocês estão tratando com o santo, e isso vai exigir de vocês temor. E o que é o temor? Então ele começa a falar com Moisés, e aí depois disso ele fala assim: agora o povo, aí quando começa a buzina, ele fala: então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao Sinai, porque tu nos tem protestado dizendo no marque. Então disse o Senhor: vai e desce, depois subirá, tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassarão o termo para subir ao Senhor, para que eu não me lance sobre eles. Deus chega e fala assim: eles não entenderam, então não sobe. Eles não entenderam, então não sobe. O temor do Senhor, querido, é aquilo que está faltando em muitos de nós. O temor do Senhor é um tema que pouco é falado na igreja. Ninguém viveu um avivamento sem ter convicção do que é o temor do Senhor. Ninguém viveu coisas grandes em Deus sem saber o temor do Senhor. É até interessante, porque agora eu estava lembrando o Ricardo quando falou sobre Ananias e Safira. Quando Ananias e Safira vêm diante dos apóstolos e mentem para eles em relação à oferta, a Bíblia fala que lhes faltou o temor, e o temor do Senhor os consumiu.
E nós estamos falando de Novo Testamento, nós estamos falando de uma situação pós-ressurreição, ou seja, dispensação da graça, ou seja, o temor do Senhor que o povo precisava ter diante do Sinai, é o temor do Senhor que eu e você precisamos ter até hoje. Então, e é tão interessante porque fala no livro de Provérbios e também em Salmos, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Querido, ninguém vai ser sábio segundo Deus sem ter temor. Porque o temor é o princípio, é o primeiro passo, é o básico, sabe o Windows, sem o Windows não faz mais nada, você precisa do temor. Você precisa, então vamos falar um pouquinho sobre o que é temor. Eu vou ler para você alguns versículos que falam sobre o temor do Senhor, inclusive o que é o temor do Senhor. Primeiramente, eu quero que você abra a Bíblia comigo em Provérbios. Provérbios capítulo 8, no versículo 13. Aqui está a definição bíblica do que é o temor do Senhor. Nós vamos ler. Todos acharam, amém? Diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa. Eu aborreço. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Então essa é a definição de Salomão sobre o temor do Senhor. Quando eu e você não conseguimos nos encaixar nesse temor, existe um limite. Por que Deus fala assim? Que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Porque está falando que Ele odeia a arrogância e a soberba. Quem tem arrogância e soberba não tem esse temor, então Ele vai resistir essa pessoa. Querido, que coisa terrível você ser resistido por Deus. Que coisa terrível, nada dá certo na sua vida, porque Deus está resistindo você. Que coisa terrível, por quê? Porque Deus está enxergando que um padrão de santidade que Ele colocou como uma lei, está definido aqui. Então quando Deus quer falar com eles e fala, todo mundo vai ver, todo mundo vai ouvir, Deus fala, e Moisés perguntava, e Deus falava em voz alta, Moisés sobe naquele monte, irmão, de volta, 15 milhões de pessoas no mínimo embaixo daquele monte. A Bíblia fala que Moisés falava e Deus respondia em voz alta e todo o povo ouvia. Pensa 15 milhões de pessoas em total silêncio, tremendo de medo diante do grande eu sou, ouvindo Deus e Moisés falando. Total silêncio. Moisés fala e Deus responde lá de cima do monte. E todos ouviram. E o temor do Senhor os apossou dele. É sobre esse Deus que nós estamos falando. E esse Deus que nós servimos hoje. Um Deus santo que está sob o domínio de todas as coisas. Olha só. O temor do Senhor, então, está ali em Provérbios 8. Alguns versículos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam um bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmo 111, 10. Provérbios 9, 10 fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor vai começar quando eu e você tivermos conhecimento do santo. Então por isso que é o princípio. Eu e você precisamos ter conhecimento do santo para entender o temor. Olha isso aqui. Deuteronômio 8:6, obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor. Jó 28:28 diz assim: então disse ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Agora, em 2 Crônicas 19:7 fala assim: agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor nosso Deus não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Salmo 34:11 diz assim: venham meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança.
Provérbios 16, 6 diz assim: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com temor do Senhor o homem evita o mal. Levíticos 19, 14 diz: não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Levíticos 25, não explorem um ao outro, mas temam a Deus, o Deus de vocês, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levíticos 25, 35, se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro ou a residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o próximo continue a viver entre vocês. Deuteronômio 13, sigam somente o Senhor seu Deus, temam a Ele somente, cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, servindo e apegando-se a Ele. Olha isso aqui, Provérbios 15, 33, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. A humildade antecede a honra. Salmo 19, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro muito puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, por elas o teu servo é divertido, há grande recompensa em obedecer. Adorem o Senhor com temor e exultem com tremor. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E para terminar, o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Então o que Deus está falando? Deus está dizendo para mim e para você que nada começa sem uma revelação de quem Ele é. Nada começa sem entender com quem nós estamos fazendo uma aliança. Nada começa sem eu e você entendermos o Senhor e temermos ao Senhor, nos desviando do mal, nos desviando da soberba, nos desviando da arrogância, do mau caminho e da boca perversa. O temor do Senhor é, depois que Deus fala isso ao povo, o que Deus faz? Moisés, já que eles ainda não entenderam, Moisés, eles não vão poder subir aqui, sobe você, Arão. E quando Moisés e Arão sobem, ali em Gênesis, no Êxodo 20, começa a proclamação de Deus ensinando o que era a lei, os 10 mandamentos. A partir desse momento, os 10 mandamentos começam a ser a lei sobre a humanidade. Até ali não existia limites, até ali não existia referência, até ali ninguém sabia o que era certo e errado. Agora Deus está mostrando o que é certo e o que é errado. Então quando Deus começa a falar para eles sobre os 10 mandamentos, querido, o que eu quero dizer para você? A lei do Senhor não mudou, porque Jesus morreu e ressuscitou. Pelo contrário, Jesus disse que Ele veio para cumprir todas as coisas. Sabe por que Jesus foi o sacrifício perfeito? Porque Ele cumpriu toda a lei. Então hoje nos é pregado um evangelho de muito benefício e pouco compromisso. Hoje é pregado um evangelho de muita coisa, muita alegria e pouca comprometimento. Hoje nos é pregado um evangelho fácil e leve, quando na verdade existe lei, existe um padrão de conduta. O seu filho vai no mercado, tem um padrão de conduta. Você longe da sua esposa tem um padrão de conduta. Você longe do seu esposo, existe um padrão de conduta. Você longe dos seus pais, existe um padrão de conduta. Frase que eu mais falei para o Dudu a vida inteira e falo para ele até hoje: não faça longe de mim o que você não faria se eu estivesse junto com você. Não faça. Porque isso é obediência. Porque isso é padrão. Então Moisés sobe no monte junto com Arão e a Bíblia fala assim: então Deus falou a Moisés todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás
para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela e nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente, o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para te santificar. 6 dias trabalharás e farás a sua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Olha aqui para mim, eu falei de manhã. O homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Hoje, depois da mudança para o nosso calendário gregoriano, qual que é o nosso 7º dia? Domingo. Irmão, domingo é dia de estar na igreja. Domingo não é dia para qualquer outra coisa a não ser estar na igreja. A Bíblia está falando. A Bíblia, a lei de Deus. Irmão, o 7º dia foi feito para se santificar, o 7º dia foi feito para a gente estar aqui, ouvindo a palavra de Deus e aprendendo. A gente pode fazer qualquer coisa durante qualquer dia, mas domingo, irmão, domingo é igreja. Eu lembro da minha mãe, você sabia, minha mãe era embaçada. Meu pai então, querido, minha mãe, se ela comprasse um tênis para mim na segunda-feira, sabe qual que é o dia que eu estreava o tênis? Domingo. Você vai usar só no dia de ir para o culto. Eu ficava olhando para aquela caixa a semana inteira. Oh Deus, oh Deus. Aí pensa que ela deixava a gente encostar. Claro que não. Roupa nova, para o culto. Lembro do dia de domingo, eu adolescente preguiçoso, queria dormir mais. Meu pai batia no porta do quarto e disse, levanta, se arruma e vão para a igreja. Não tinha diálogo. Oh pai, estou cansado. Levanta, se arruma e vão para a igreja. Porque domingo é dia do Senhor, irmão. A gente perde essas coisas. A gente perde. E sabe o que é mais louco? Eu estava conversando com 15. Eu estou conversando com alguém aí essa semana. Que eu falei assim, sabe o que é mais louco? A gente viveu essa realidade e agora que a gente é adulto, a gente não faz a mesma coisa para os nossos filhos. Por quê? Você morreu? Por quê? O que aconteceu? Você perdeu alguma coisa não obedecendo e estando na igreja? Ontem eu estava conversando com a Sabrina. Falando, Sabrina de Deus, eu venho de uma igreja que tinha culto terça, tinha culto quinta, tinha culto sábado, tinha culto domingo. E sábado tinha ainda jovens e adolescentes, e domingo de manhã, escola dominical, e domingo à noite, culto. E nós estava lá. Nós estava lá. Você não estava lá? Sim ou não? E hoje você tem dó do teu filho. Loucurada. Isso é loucurada. Você tem dó de trazer aqui. Você tem dó de levar na célula. Ai, mas dá uma serviçada aí na célula. Nossa. Você não ia na terça? Você não ia na quinta? Domingo é dia do Senhor, irmão. Domingo é dia de nós estar na igreja. Ninguém morre. Então a gente começa a negociar a princípio, a gente acha que a lei flexibilizou. Ei, não é porque as leis do Brasil não são levadas a sério que a lei de Deus vai entrar no mesmo rumo. Não é porque eles não obedecem a Constituição que nós não devemos obedecer a Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente fazia. Eu lembro da minha mãe entrando naquele quarto, com aquela pá de polenta, e dizendo assim, vamos conversar. Ela dava umas 2 no armário e disse, vamos conversar. Você está sendo disciplinado porque você fez isso, isso, isso. Você entende? Entende. Então, aí agora a gente negocia a educação. Quem aqui abriu um dia o Instagram e falou assim, morre hoje no Brasil 4 crianças porque apanharam do pai e da mãe. O número de crianças que morreram depois de disciplina tem aumentado drasticamente no Brasil. Você ouviu isso? Mas a gente negocia. Aí a gente passa vergonha no mercado porque a gente não faz o que a Bíblia ensina. Aí você passa vergonha no shopping porque não faz o que a Bíblia ensina. Eu não morri. E olha que apanhei, irmão. Papai do céu.
Lembro até hoje o dia que o R do Raider ficou aqui, ó, em alto relevo. Passava assim, dizendo, nossa, quase uma tatuagem. A gente negocia. O que eu quero dizer para você é que a lei não mudou, irmão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Deus começa a falar sobre ele, sobre os 10 mandamentos, e começa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho ao seu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma. Aqui Deus está dizendo assim: ei, existe algo muito perigoso na inveja, existe algo muito perigoso na comparação. Não queira, não cobice o que não é seu, não olhe para as pessoas querendo a vida dela, o que elas têm, que elas não têm, o que elas são, o que elas não são. Isso é perigoso. Deus começa a colocar padrão para uma humanidade que está sem controle. Deus começa a dizer: para andar comigo precisa de padrão, para andar comigo precisa de testemunho, para andar comigo você não faz mais o que você quer e do jeito que você quer. É tipo a nossa mãe: você não se manda. Tem um padrão, irmão, tem um testemunho. E olha só o que aconteceu: e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se para longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco que nós ouviremos, não fale Deus conosco para que não morramos. Querido, presta atenção, o medo vai enganar você, porque temor não é medo. Medo não é temor, temor é respeito. O medo faz você se afastar do Criador, e o medo vai fazer você negociar verdade. O medo vai te impedir de viver limites. Tem muita gente que sai da igreja depois que peca e fala assim: mas o que eu vou fazer? O que Deus vai falar para mim? O que eu vou tratar com Deus? Aí o diabo joga o medo lança fora o amor, e esse medo vai te levar de volta para o pecado. E o pecado só vai parar quando matar você. O medo. Fala você com ele: nós não queremos. O povo sempre vai ter resistência a limites e a obediência. Porque o pecado faz isso com a gente. Não é que a gente é ruim, o pecado deixa a gente ruim. O mal do mundo não é o diabo, o mal do mundo é o pecado. O mal do mundo não é o diabo, o mal do mundo é o pecado. E o diabo sabe como ninguém usar o pecado para destruir a minha e a sua vida. Então, quando Deus coloca ordem, quando Deus coloca padrão, é proteção. Quando Deus fala respeite as ordenanças, os mandamentos, isso vai protegê-lo, isso vai atrair bênção, isso vai fazer você ter uma vida longínqua, vai ter uma vida longa e próspera. Foi o que nós lemos. Então o temor precisa estar dentro da gente, querido. Temor de Deus. Temor de Deus, não fazer nada sem que Deus te autorize, não fazer nada sem que a Bíblia valide, não fazer nada. O povo, querido, presta atenção: quem não sobe o monte faz bezerro. Quem não sobe o monte faz bezerro, foi o que o povo fez. Nós não queremos subir lá na fumaça, Moisés, mas Arão, faz um bezerro de ouro para nós, que daí nós queremos. De volta, o pecado faz a gente querer trocar os termos dos limites. O pecado vai tentar negociar dentro de você termos de limites. Flexibilização da fé. Flexibilização da verdade. Não, não é tão assim. Não, isso aí é muito rígido. Isso é bezerro, irmão. Negociar a verdade é bezerro. Então o que Deus está querendo me ensinar e te ensinar é que o temor do Senhor precisa acompanhar a nossa postura. O temor do Senhor precisa estar nas nossas decisões. Não faça nada que você não faria se soubesse que Ele está fisicamente no seu lado. O temor do Senhor é respeitar. Eu sempre falo para a Lu, quando eu vejo, por exemplo, um político, vou dar um exemplo de um político. Quando um político faz uma lambança e ramela, e faz um escândalo, e ele chega lá, acorda na casa dele, tem a federal para buscar o cara. Eu sempre falo para a Lu, sabe o que eu penso? Eu não penso nele, eu penso no que ele vai dizer para o pai e para a mãe dele.
que vai ver ele na televisão sendo levado em cana. Porque eu sempre penso no que o pai e a mãe vão dizer. O que você fez da sua vida para nos envergonhar dessa forma? A Bíblia fala em Provérbios que o filho sábio é o orgulho do pai e a alegria da mãe. O filho sábio é o orgulho do pai e a alegria da mãe. Querido, a pior coisa que deveria acontecer comigo e com você é quando a gente olha para a nossa vida, para o pecado que ainda existe em nós, que nós vamos lutar até o fim, e ver que nós não somos o orgulho do pai e a alegria da mãe. Que nós estamos, Jesus falou assim, ó, não vai acabar, sempre haverá escândalos entre vós, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. Por que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Você acha que o nome de Deus precisa ser santificado? Deus é santo, Ele está dizendo assim, ó, santificado é que as minhas atitudes santifiquem o seu nome, mostre que você é santo, que o nosso andar mostre que você é santo, que o meu pensar mostre que você é santo, que as minhas palavras mostrem que você é santo, que os meus instintos mostrem que existe santidade, que as minhas reações mostrem que existe santidade. O seu testemunho é o que vai validar a santidade do seu Deus, porque o seu comportamento vai dizer o tipo de Deus que você serve. Então eu e você precisamos entender com profundidade o temor do Senhor. Se a gente não teme a Deus, não tem avivamento, irmão. Porque sem santidade nós vamos ultrapassar o limite, e o limite ultrapassado, ele falou, se subir Moisés, se tocar Moisés, se passar Moisés, vai morrer. Existe um padrão, Jesus veio para cumprir, eu e você precisamos entender. Querido, caminhando para o final, a minha mãe diz sempre uma frase, quanto mais perto eu estou da luz, mais eu consigo enxergar as minhas imperfeições. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quanto mais eu me aproximar daqui, mais eu vou conseguir enxergar em mim o que está errado. Agora a grande questão é, querido, esses tempos atrás Deus perguntou isso para mim, eu até acho que já comentei isso com vocês. Qual foi a última vez que eu e você chegamos diante de Deus e pedimos perdão, porque reconhecemos que ainda existe um pecado dentro de nós? Qual foi a última vez que você olhou e falou assim, Deus, me perdoe, porque eu ainda lido com a mentira? Deus, eu enxerguei num posicionamento, pelo Espírito me foi revelado, que eu lido com a inveja. Que eu lido, nesse momento eu lidei com a corrupção. Eu lidei com a desonestidade. Eu lidei com a preguiça. Deus, me perdoe, porque eu dei braço, porque eu abri mão e estou me tornando um soberbo. Deus, eu estou negociando, cresci na vida, comecei a prosperar e me tornei um arrogante. Deus, eu me tornei um soberbo e está escrito que isso aqui é falta de temor. Qual foi a última vez que eu e você olhamos para dentro da gente com sinceridade? Querido, a humildade vem antes da honra. Você quer ser honrado? Você precisa antes de um batismo de humildade. E humildade fala de olhar para si e dizer assim, eu não consigo, mas eu identifiquei aqui, pelo Espírito, um pecado. Me ajude com isso. Me ajude com o pecado que ainda habita em mim. Paulo escreveu, e por isso que nós vamos continuar semana que vem, falando sobre a lei da carne e a lei do Espírito, porque Paulo conseguiu entender. Sabe qual foi o problema do povo de Israel, querido? Vou te dar um spoiler da semana que vem. O povo de Israel achou que quando Deus apresentou a lei, eles deveriam cumprir a lei, quando na verdade Deus falou para eles, vocês são o meu povo, eu guiarei vocês. Sabe qual é a única forma de eu e você conseguirmos viver Bíblia? Só na dependência do Espírito, porque na carne nós não vamos conseguir. Só que para entender isso, nós precisamos primeiro conhecer o temor de Deus, entender com quem nós temos uma aliança, entender que existe um pecado dentro de nós, identificá-los e dizer, eu preciso de ajuda, porque eu identifiquei, ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Eu não queria, mas ele está. Temor do Senhor, irmão.
A gente não pode crescer um pouquinho que o orgulho toma conta. A gente não pode crescer um pouquinho que a arrogância e a soberba toma conta. A gente não pode sentar com meia dúzia de irmão que a gente já entra em maledicência. A boca, nós lemos, a boca perversa eu odeio. Toda vez que a gente senta para falar do irmão ou de alguém sem sabedoria, Deus está dizendo: ei, estou odiando essa sua atitude, agora. E o que a gente faz? Finge de morto. Quando deveria Deus, é verdade, me perdoe, eu errei. Quando a gente briga, quando a gente dá mau testemunho, vou contar uma coisa para vocês, vulnerabilidade. Teve um dia que eu estava na praia. Eu, a Lu e um casal da igreja. E nós estávamos fazendo um churrasquinho. Papapá, louvor, adoração, fazendo um churrasquinho. E eu não sei o que a Lu falou. Que o Satanás entrou em mim. Naquele momento. E não foi nada assim. Mas ela largou, ela falou um negócio assim, ó. Mas eu fui de 0 a 100 mais rápido que um Bugatti, irmão. E eu já... Hadouken! Larguei. E sabe como que é a mulher, né? Não sei como que é a sua. A minha, ela só fechou assim, ó. Só fez sinal de meia luz. Na hora, eu vi, deu ruim. Mas daí o que a gente faz? Amor, como que você quer a carne? Quer no ponto? Deixa eu vou pegar um pedaço de carne para você. Quer uma coca? Tem 0. Ela só me deu aquela coringada. Tentamos ali. E o casal viu. Aí nós fomos conversar. Ela falou assim: você me ofendeu e você foi grosso na frente dos outros. E a questão é, você primeiro foi grosso e depois você foi na frente dos outros. Falei, tá bom. O que eu fiz? Café da tarde. Não servi o bolo, fique tranquilo. Chamei o casal e falei assim: gente, seguinte, na hora do churrasco, vocês viram que quando a Lu falou tal coisa, eu respondi assim, assim, assim. Então, diante de vocês que ouviram, Lu, eu quero pedir perdão para você, porque eu falei aquilo para você, e eu ofendi você, eu fui grosso com você, e quero pedir perdão para vocês que viram essa situação, e não deveriam ter visto essa situação, porque isso não é problema de vocês, é nosso. Então, eu queria pedir perdão para vocês e para ela. Ela falou, agora sim. Sabe por quê? Porque uma mulher só vai honrar um marido quando ele tiver humildade, porque a humildade precede a honra. O temor do Senhor precisa nos levar a esse tipo de situação. Não é quem está certo, quem está errado. Ele está certo e a gente está errado. Ele está certo. A lei é um padrão e não mudou por causa da graça. A lei é o padrão. Nós precisamos viver verdade em humildade. O temor do Senhor é o primeiro passo para que o Espírito possa controlar a nossa vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Dá para subir e fazer um fundinho aí, né, Simeia? Só um fundinho, né, Bruninha? Aquele fundinho. Senão eu peço para o Sid Clay acionar os anjos. Quero ver se não vai cantar a hora que o anjo berrar ali. A hora que a trombeta igual no monte aqui, ó. Você se converte na hora. Amém? Irmãos, nós vamos orar. Semana que vem nós vamos falar sobre a contaminação do como, né? Nós vamos falar sobre Romanos 7, Romanos 8. Mas era importante, antes de falar de uma vida no Espírito, alinhar o nosso coração sobre o temor do Senhor. Amém? Você entendeu? Amém? Porque Jesus quer levar a gente para um outro nível de relacionamento. Você só pode ter relacionamento com quem você conhece. Você não pode ter um relacionamento
numa visão superficial de alguém, né? Então Deus quis apresentar quem Ele era para o povo, dizendo, ó, vocês precisam saber aonde. Isso é graça, isso é amor, isso é compaixão. Ó, vocês querem entrar numa aliança comigo? Para entrar numa aliança comigo, vocês precisam saber quem eu sou. E para saber quem eu sou, eu vou dizer para vocês como eu penso. E os 10 mandamentos falam o padrão para estar diante de mim. Quem subirá ao monte do Senhor, falou o salmista. Quem tiver mãos limpas e um coração puro. Aquele que tem mãos limpas e um coração puro poderá entrar na presença do Senhor. Mas aí eu te pergunto, o que é mãos limpas? De repente, mão limpa para mim, coração puro para mim, tem uma definição, para você tem outra. Então, na falta de definição, o Senhor colocou a sua lei. Olhe para a minha lei, ali vai dizer claramente o que é uma mão limpa e um coração puro. Então, a lei é a clareza daquilo que Deus quer de mim e de você. A palavra de Deus vai trazer instruções claras de qual é o padrão para andar com um Deus santo. Então, irmãos, nós precisamos parar de comer fast food teológico. Nós precisamos parar de comer. Ninguém se sustenta com Maczinho, irmão. Maczinho é bom ali 2 dias, 3 dias. Maczinho não sustenta. Nós precisamos de pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos de palavra. Palavra. Eu e você precisamos conhecer o Deus que nós servimos e como Ele pensa. E quando a gente conhece como Ele é e como Ele pensa, nós vamos nos adaptar à verdade. E assim seremos a imagem de Jesus. Porque Jesus falou, tudo que eu vi o Pai fazer, eu fiz. Eu vim para fazer tudo que eu vi o Pai fazer. E cumprir todas as coisas. O sacrifício perfeito foi, Ele encaixou a vida dele na palavra. E não a palavra na vida dele. Aqui tem uma grande diferença. Você não pode pegar a palavra e só pegar a parte que lhe traz prazer e que lhe agrada e viver ela. Irmão, tudo. Nós precisamos ter o temor do Senhor. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. E eu vou ler mais uma vez para você, quero que você pense nisso. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O mal não pode ter outro resultado em mim e você senão aborrecimento. Quando nós olhamos o mal, nós precisamos odiar o mal, lutar para não fazê-lo. O temor do Senhor é aborrecer a soberba. Gente, a gente não pode ser enganado pela soberba. A gente não pode ser orgulhoso. O temor do Senhor é aborrecer a arrogância. Tratar as pessoas com dignidade. Tratar as pessoas do mesmo padrão. Não tratar bem quem é maior do que a gente, tratar mal quem está abaixo da gente numa cadeia hierárquica, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família. O temor do Senhor é aborrecer isso, gente. É tratar todo mundo com honra, servir aos irmãos. Quer ser o maior no reino de Deus? Seja o que mais serve. Jesus fez isso. Ei, o Jesus que eu te apresento é o Jesus da toalha e da bacia. Esse é o padrão. O padrão do nosso Jesus é toalha e bacia. Não é título. Não é título. O temor do Senhor é aborrecer o mau caminho. Por onde nós temos andado? Quais caminhos nós temos andado? Quais mesas nós temos sentado? Qual tipo de conversa a gente tem nessas mesas? Saiba de uma coisa, irmão. Se você se defender, Deus não defende você. Agora, se você não se defender, deixa o justo do juiz proteger você. O temor do Senhor é aborrecer a boca perversa.
Sabe onde acaba a fofoca? Em você. Se você não der ouvidos e dizer, não me interessa, eu não quero saber disso, acaba. Eu não preciso saber disso, acaba. Boca perversa. E o temor do Senhor é o conselho, é a verdadeira sabedoria. O temor do Senhor nos faz andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer a gente herdar bens permanentes, e aos que amam o Senhor, encher os seus tesouros. Existe recompensa em obediência, irmão. Não é lindo quando os nossos filhos nos obedecem, a gente fala assim, porque você obedeceu, agora você está ganhando isso. Olha que coisa maravilhosa o sentimento que nós homens temos quando fazemos isso. Estou fazendo isso porque você é um filho obediente. Estou te dando isso porque você obedeceu o papai e a mamãe. Isso é lindo. Jesus está assim, está dizendo em Provérbios, Ele vai nos encher de tesouros, Ele vai nos dar um amor permanente. Mas nós precisamos temer ao Senhor, olhar para o nosso coração e dizer, Jesus, o pecado está aqui ainda, eu preciso de ajuda, me perdoe. Bom, eu sei que não é fácil, eu sei que quebrar a reputação não é fácil. Você acha que foi fácil chamar o casal e dizer assim, então, ramelei, sou líder de vocês e queimei o bigode na frente de vocês, sou discipulador de vocês e envergonhei aqui, me envergonhei, me expus a minha esposa. Você acha que é fácil? Claro que não é. Mas a humildade, irmão, a humildade nos forja, a humildade nos transforma. Vamos orar? Papai do céu, santificado seja o seu nome. Que as minhas atitudes mostrem o Deus Santo que eu sirvo. Que os meus pensamentos mostrem o Deus Santo que eu sirvo. Papai, não deixe a gente ser enganado pela arrogância. Papai, não deixe a gente ser enganado pelo orgulho, pela soberba. Senhor, não deixe a nossa prosperidade roubar nosso coração. Papai, não deixa os tesouros desse mundo roubarem a nossa adoração. Papai, perdoa porque o Senhor odeia a língua perversa. Então, Senhor, não deixa a gente falar daquilo que nós não devemos falar, não deixa a gente dar sequência a fofocas que não devemos seguir. Deus, não deixa a gente cair nessas artimanhas do diabo. Lava as nossas vestes, Senhor. Lava as nossas vestes, que os nossos atos de justiça sejam sobre a couraça da justiça, não sobre a nossa justiça própria. Nos ajude, Espírito Santo, a andar bem pertinho da luz e enxergar as nossas imperfeições. Nos ajude a chegar perto da luz e enxergar os nossos pecados. Purifica-nos, Senhor. Como disse o salmista, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Essa é a oração do teu povo hoje. Cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito inabalável. Um coração puro, mãos limpas, lavadas no sangue do justo. Mãos limpas, lavadas do sangue da oferta perfeita, Jesus Cristo naquela cruz. Que o sangue do justo nos purifique de todo pecado. O nosso maior inimigo é o pecado, e nós precisamos entender que nós não podemos dividir espaço com ele. Nós não podemos, Senhor, dividir espaço na mente com o pecado, nos ouvidos com o pecado, nos olhos com o pecado, nas mãos, nas atitudes com o pecado. Limpa a gente, transforma. E que o temor do Senhor seja o primeiro passo no caminho da sabedoria, primeiro passo na direção da sabedoria, primeiro passo, Senhor, temer ao Senhor, respeitar ao Senhor, respeitar a sua lei e viver nela. O Senhor falou para Josué que o sucesso da vida dele seria pautado na meditação da lei, e nela ele deveria meditar de dia e de noite. Não era sobre estratégias de guerra, não era sobre quantidade de gente, não era sobre a qualidade
qualidade das armas, o sucesso estaria atrelado à meditação da palavra, à meditação dessa lei, à meditação desses 10 mandamentos. Leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, a temer o Senhor. Nos dá um batismo de temor, de reverência. Chega de flexibilização da verdade, chega de flexibilização das escrituras, chega. Leva-nos, Senhor, à pureza, leva-nos à santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Sem ela não ultrapasse o limite, sem ela não ultrapasse o limite, porque isso pode custar a sua vida, isso pode custar a sua eternidade. Então Deus nos traga a convicção: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. E nós precisamos nos adaptar a isso, nós precisamos entender, e nós precisamos viver sobre o princípio do temor. Tira de nós a arrogância, a soberba, a fofoca, a mentira. Tira de nós, Senhor, tira. E nos leva a temer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus e Pai, e a mais doce comunhão do Espírito Santo, nos leve a entender o temor do Senhor, e nos dê a mão no caminho à sabedoria. Vá em paz e que o Senhor te abençoe. Amém. Aplauda o Senhor Jesus com alegria.